Bom dia a todo mundo e vamos começar mais uma aula de sintaxe e lindeza. Nós vamos começar então fazendo uma rápida revisão do que a gente viu na aula passada, os conceitos, porque eles são cumulativos do conhecimento aqui em relação à sintaxe, né? Então é importante a gente fazer uma revisão rapidinha. Muito bem. Então nós vimos que a frase, oração e período é que a noção de frase ela não é bem estável dentro dos próprios gramáticos, né? A gente viu que tem gramático que diz que frase é todo enunciado com sentido, por exemplo, olá, como está se sentindo nesse período de isolamento? E até uma maior, por exemplo, considerando que estamos todos em isolamento social, nos resta interagirmos por meio de ferramentas tecnológicas, como é o caso do Zoom, que está mediando nossa interação durante esse curso. Esse resto com plural aqui, eu não sei o que aconteceu, que eu coloquei um plural aí, mas não tem. Então, o material da aula passada já foi errado. Mas, então, há essa perspectiva que tudo isso daqui é frase, todas elas são exemplos de frase, enunciados com sentido, enunciados completos, e aí a completude a gente assim, completude para a gramática tradicional, não é a completude do Bakhtin, por exemplo, né? E aí há aqueles autores que entendem que frase, ele vai chamar de frase só essas, por exemplo, o olá, que são as frases nominais, e as outras que tem verbo, vai chamar de oração. Portanto, nesse sentido, oração não é frase. Mas a maioria dos autores da gramática tradicional, né, autores de gramáticos, vão entender que frase é esse conjunto todo aqui. E dentro desse conjunto todo, nós temos as frases nominais, aquelas que não têm verbo, portanto, não é escopo da sintaxe tradicional, a partir da perspectiva tradicional. E temos outras frases que têm verbo. Aqui, no caso, nós temos uma locução verbal. Então, essas outras frases que contêm verbo, ou uma locução verbal, como é o exemplo do como está se sentindo aqui, nós chamamos, então, de oração. Então, frase. Alguns autores vão entender que olá é frase, os outros é oração, portanto, frase e oração não são cumulativas, os conceitos, e, no geral, de forma geral, entende que tudo é frase. Dentro das frases, biparte, as frases nominais, que não interessa sintaxe, e as frases com verbo, que a gente vai chamar, então, de oração. Então, a oração é a frase, nesse sentido de entender que frase é todo esse conjunto, que a oração é a frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Então, a oração é exemplificada aqui, no segundo exemplo. E o período, então, é caracterizado como uma frase que contenha uma ou mais orações. Então, neste caso, como está se sentindo nesse período de isolamento, nós temos uma frase, naquele sentido de que frase abarca tudo, nós temos uma oração, porque nós temos aí apenas uma locução verbal, e nós temos um período. Vamos ver o outro exemplo de baixo. Considerando que estamos todos em isolamento social, nós temos aqui um verbo nominal, o gerúndio é o verbo nominal. Nós temos outro verbo aqui que está conjugado. Então, já são dois verbos. A gramática tradicional já ia cortar aqui, ó. Considerando a primeira oração, que estamos todos em isolamento social, segunda oração. Nos resta, terceira oração. Nos resta o quê? Aqui já cortaríamos outra. Interagirmos, quarta oração. Interagirmos por meio de ferramentas tecnológicas. Aí corta mais uma. Como, exemplificação aqui, como é o caso do Zoom. Corta mais uma. Que está mediando locução verbal, nossa interação durante este curso. Então, vejamos, teríamos aqui, nesta frase, então, seria um período composto por quantas orações? 1, 2, 3, 4, 5, por 6 orações. Então, o período é uma frase composta por uma ou mais orações. Aqui, neste caso, este período específico é composto por 6 orações.
E o período, então, vai iniciar lá com a letra maiúscula e vai terminar com um ponto, certo? Eu vi lá nos exercícios que teve gente que foi bem, tem gente que foi mal e tem gente que nem foi. Mas é assim mesmo, vamos aprendendo no processo, né? No processo a gente vai aprendendo melhor esses conceitos. E o que é que nós vamos estudar neste curso especificamente? Nós vamos estudar essa segunda construção, que é o período simples. Por que é período simples? Porque tem apenas um verbo ou apenas uma locução verbal. O período composto dá mais um outro curso. Bastante conteúdo. Beleza? Então, vamos lá. Frase é o enunciado no sentido completo e pode ser formada por uma ou mais palavras. A oração é a frase que contenha um verbo ou então uma locução verbal. E o período é a frase formada por uma ou mais orações. Se tiver sido formada por uma oração, o período é simples. Se tiver sido formado por mais de uma oração, o período é composto.